Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor estado seja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a palavra de Deus. E convido você a me ajudar a evangelizar. Como? Compartilhando esse vídeo aí com seus contatos, seus grupos, seja ele lá no WhatsApp, no Facebook. Vamos divulgar esse nosso canal também, fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o número maior possível de pessoas, e eu conto com a sua ajuda. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, faça parte também dessa nossa grande família. Hoje, nesse sábado, dia 23 de maio de 2020, nós estamos encerrando então a sexta semana da Páscoa, e a liturgia de hoje nos convida a refletir o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 23b até o versículo 28, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora não pediste nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vos falei essas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas vos falarei claramente ao Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então encerrando essa sexta semana da Páscoa, caminhando então para a festa da solenidade da Ascensão do Senhor. E Jesus então finaliza suas últimas instruções antes de subir ao Pai, para que os discípulos possam dar continuidade então à sua missão. E hoje, de maneira especial, Jesus vem falar acerca da oração. A oração que os discípulos devem levar ao Pai, que devem então ter a pessoa de Jesus no centro. Pedir em meu nome. É assim que deve ser o modelo da nossa oração. Para que assim os discípulos então possam se preparar, porque até então Jesus está no meio deles. Não há necessidade de pedir em nome de Jesus, porque o próprio Jesus está ao lado deles. Mas quando então Jesus estiver junto do Pai, aí sim será possível pedir em nome de Jesus e o Pai o atenderá. Essa deve ser a certeza de cada um de nós enquanto discípulos missionários do Senhor, a certeza de que Deus atende a nossa oração quando nós pedimos em nome do seu Filho, ele que é o Cordeiro sem mancha, sem mácula, que entregou a sua vida lá na cruz por amor a cada um de nós. É esse o nome a qual nós devemos então pedir. Para que assim então, seguindo o evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus então também diz que até agora tinha falado com linguagem de figuras, ou seja, as parábolas. Mas agora, quando ele for para o Pai, o Espírito Santo vir sobre a igreja, não será mais necessário falar de forma figurada, porque o próprio Espírito nos ajudará a compreender a verdade. E é claro que enquanto Jesus esteve com os discípulos, falava em parábolas para que eles pudessem facilitar a compreensão. E é interessante porque muitas vezes nós encontramos algumas reflexões que trazem uma historinha num contexto para nos ajudar a poder compreender o texto. E isso, de forma alguma, diminui o valor, o conteúdo da mensagem, mas nos esclarece acerca daquilo que nós devemos então observar. E é justamente dessa forma que agia Jesus. A primeira leitura de hoje, ela também fala de uma realidade similar a essa. Nós temos então, no livro dos Atos Apóstolos, Priscila e Áquila, que são aí amigos de Paulo, que também estão evangelizando. Eles se deparam então com um grande pregador, só que ele era judeu e não sabia, ou melhor dizendo, ele não conhecia de maneira mais clara Jesus Cristo. Então, ele pregava com autoridade lá na sinagoga,
Só que faltava algo. E Priscila e Áquila, então, vão trazer para si Apolo. Esse homem que então era versado, estudado, instruído, olha só que interessante. Ele então vai ser preparado, ou por que não dizer formado, por dois leigos, Priscila e Áquila. E ali então, após receber essa instrução, após então ter esclarecido acerca da pessoa de Jesus Cristo, ele então vai evangelizar. E tudo isso, meus queridos amados irmãos, mostra para nós que a igreja não é porque nós temos então pessoas que são doutores, mestres, que não podem aprender com aqueles que são leigos, aqueles que não são instruídos, porque muitas vezes, pelo contrário, se completam o estudo com a prática, a religiosidade popular, e tudo isso enriquece o discurso. Agora, para isso é preciso então ter uma mente aberta, para que nós possamos então fazer com que a ação do Espírito não seja vã na nossa vida, mas pelo contrário, edifique, nos forme e transforme também a nossa maneira de evangelizar. E foi assim que aconteceu com Apolo, e ele pôde ser também aí um grande missionário, pregando, anunciando Jesus Cristo. Para que assim então o Senhor se torne o grande rei de toda a terra, é preciso anunciar, é preciso proclamar, mas muito mais do que com palavras, ainda mais nos dias de hoje, é preciso ter esse testemunho coerente com aquilo que nós pregamos, para que assim as pessoas possam voltar o seu olhar para aquele que é o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Deus. E voltando então para o Evangelho, Jesus então diz que ele veio do Pai e volta para o Pai. Esse é o caminho também nosso, meus queridos amados irmãos. Estamos então vivendo um tempo de pandemia, onde então muitas pessoas deixam o medo tomar conta de si, paralisá-las, onde então o desespero, o temor, o terror e tantas coisas negativas. Nós que cremos em Jesus Cristo, como ele mesmo nos ensina, nós que pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo, devemos então ter a confiança, a fé de que o Senhor está ao nosso lado. E se Ele está ao nosso lado, nós não precisamos temer nada. É claro que vamos tomar as devidas precauções, fazer aquilo que nos pede os organismos de saúde, para poder evitar a contaminação por esse vírus. Mas não podemos deixar que tudo aquilo que se refere a coisas materiais, nossas preocupações, angústias, nos paralisem e nos impeçam de enxergar esse Deus que está ao nosso lado, nos ajudando, nos sustentando com a sua mão poderosa. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então pedir ao Senhor que nos ajude a podermos então aprender, fazer da nossa oração um verdadeiro clamor ao Pai em nome de Jesus. Porque Ele mesmo que nos ensina, o nome de Jesus, esse nome poderoso, é Ele que nós devemos então recorrer, para que assim então nós possamos compreender, porque o Espírito Santo é Ele que nos ilumina e nos ajuda a poder acolher a verdade que vem do Pai. E assim possamos também pregar com ousadia, coragem, como fizeram Priscila, Áquila, Apolo, Paulo e tantos outros missionários, que nós possamos fazer com que o nome de Cristo seja reconhecido e Ele seja o Senhor de toda a terra. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, nos ajude a podermos então viver, a colocar essa palavra em prática, para que o nome de Cristo, seu Filho amado, possa ser exaltado e glorificado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanhou até aqui nesse nosso canal. Que Deus, então, venha com a sua bênção, nos fortalecendo e nos enriquecendo no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.